Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas. E hoje é 11 de janeiro do ano 2021, segunda-feira. Eu estava observando aqui pela televisão alguns sacerdotes dentro de uma barcaça, dentro do catamarã, falando sobre Bom Jesus dos Navegantes, essa imagem que todos os anos eles homenageiam com a grande multidão pelo rio, outras por terra, e saindo da igreja, né? E eu vi que tinha muita gente, um grande número de fiéis, de devotos acompanhavam aquela imagem, e o repórter fazia perguntas e elas falavam sobre a sua grande fé, sobre a sua grande devoção que tinha àquela imagem. E, por sua vez, o sacerdote falava dentro da barcaça, agradecendo a Deus, né? E aquela imagem, por ter aquela imagem de braços estendidos, abençoando as pessoas, tentando ajudá-las no que fosse possível. E eu aqui, do lado de cá, observando a grande ignorância espiritual, o grande caos espiritual em que os católicos vivem metidos adorando imagens de escultura, imagens de gessos, de madeira, imagens de ouro, imagens de bronze e todo tipo de imagem inanimada às quais eles devotam suas vidas, rendem suas homenagens, acendem velas para elas, fazem seus pedidos de joelhos, quando na verdade a Bíblia fala que Deus disse que não farás para ti imagem de escultura, porque Ele é o Senhor Deus que os tirou da escravidão da terra do Egito, da escravidão, da casa da escravidão. Agora, as pessoas que veem isso acham que isso está restrito apenas àquele tempo, àqueles tempos. Não, essas coisas se estenderam até os dias de hoje, com os quais nós vivemos, o nosso século XX, porque Deus não muda, Deus é ontem, hoje, amanhã e sempre. Por isso que o que ele falou para aquele povo antigamente, continuam falando para os de hoje, porque eles condenam esse tipo de adoração. Deus condena esse tipo de adoração, não quer, exige uma adoração exclusiva, porque ele não divide a glória dele para ninguém. E ele diz que não quer diante dele nenhum tipo de adoração diferente. A abominação porque ele abomina. E eu vi que aquele povo todo, no nosso século, estavam acompanhando aquela imagem com tanta fé, com tanta devoção, professando sua fé naquele pedaço de gesso, sem vida. Compreendeu? Então, essa adoração toda não agrada ao Senhor Deus, aquele que nos dispensa o oxigênio, aquele que nos dispensa água, chuva, para regar a terra e brotar a nossa alimentação. Então, não é imagem de escultura. Porque esse povo católico não se une, não abre seu entendimento, não pega o Deus verdadeiro em seus quartos, de joelhos, para que abra suas mentes, esclareça a verdade dentro dela. Insistem, não sei porquê, porque na verdade aquilo para mim era mais aquela procissão era mais um meio de diversão para eles, não era uma manifestação de fé, de maneira nenhuma. Era apenas um meio de se divertirem, de estar ali se divertindo, não é? Acompanhando aquela procissão imensa, cheia de pessoas ignorantes, adorando ídolos que não têm vida e não podem atender aos seus pedidos. Se toda essa adoração fosse feita para o Filho de Deus ou para o próprio Criador, que nos dispensa todas as coisas, todas as provisões, eu tenho certeza absoluta que tudo aqui na Terra seria diferente. Não enfrentaríamos tantas barbaridades, tantas ações climáticas, tantas manifestações climáticas, tantas epidemias, tantas pandemias, tantas coisas terríveis que atacam a humanidade.
porque essas coisas aconteceram no passado e Deus era bem claro e continua sendo através da sua palavra. Enquanto esse povo não se corrigir, porque assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. E voltando às procissões, aquilo me fez lembrar o tempo lá no deserto, ao pé do Monte Sinai, quando Moisés voltou de receber os 10 mandamentos e viu aquele povo dançando, adorando uma imagem, um bezerro de ouro que foi fundido ali mesmo, na ausência de Moisés, e pediam para que voltassem para o Egito, que aquele bezerro os conduzisse para o Egito, porque a partir daquele momento o Deus deles era ele. Moisés ficou tão irritado e decepcionado que atirou a pedra dos 10 mandamentos, quebrando-as. E foi preciso ele voltar ao monte e Deus refazer tudo de novo. Só que quando ele chegou junto ao povo, falou que aquele que estivesse do lado de Deus, tudo bem se manifestasse, e que não estivesse também se manifestasse, seguisse ele os que estavam do lado do Criador. E foram muitos e muitos que morreram, pereceram ali naquele momento, instantaneamente, aqueles que não estavam do lado de Moisés. A mesma coisa vai acontecer hoje, porque Jesus tinha uma grande multidão à sua espera para ser arrebatado um dia. Assim será, porque no dia que ele voltar e arrebatar os seus escolhidos, esses outros morrerão, passarão momentos de grande aflição, como nunca houve em todos os tempos. Mas ainda há tempo de salvar-se, ainda há tempo de se retirar dessa escravidão de fé que vocês vivem, nas quais vocês são mergulhados. Voltem-se para o Filho de Deus, voltem-se para o Criador e livrem-se do fogo eterno, porque Deus não se agrada do que vocês estão fazendo. Se vocês gostaram da mensagem, dê um like, compartilhe, acione o sininho, faça uma subscrição, porque isso é muito importante. Que Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. E esse é o canal do Paulo Coroa de Maceió. Tchau. Lembrando que eu estou de máscara, para lembrar vocês que a pandemia continua e está cada vez mais se alastrando. E os governantes já estão preocupados com as aglomerações, com a falta de respeito da humanidade, que não querem obedecer às regras impostas pelo Ministério da Saúde. E está morrendo muita gente, os UTIs, os hospitais estão se superlotando e quase que não tem vaga nas enfermarias para os contaminados. Portanto, usem suas máscaras, lavem suas mãos com sabão e água, usem seu álcool gel, álcool 70, façam isso, não deixe que a mortandade atinja a sua casa, porque na verdade o que se vê por aí são aglomerações de pessoas, aquele monte de gente se acotovelando, se espremendo, uma carreata como se fosse um formigueiro. Não façam isso. Cuidem das suas vidas, do seu bem-estar, da sua família, principalmente da sua própria vida. Vocês jovens que se acham invulneráveis, não estão não. Vocês são os primeiros a serem contaminados. Só que essa contaminação recebe o nome de assomática e que vocês não se manifestam, e que ela não se manifesta assim de repente, como se manifesta numa pessoa idosa, assim como eu, e vocês são os transmissores desse vírus para os seus parentes mais velhos, seus pais, seus avós. Mas isso não quer dizer que os jovens não morram ao se contaminarem, que estão se contaminando cada vez mais. Portanto, sigam as regras, não deixe que o comércio volte a fechar, volte a entrar em lockdown, como chama por aí, porque isso vai prejudicar muitas pessoas que trabalham, muitas pessoas que precisam ganhar o dinheiro do seu pão de cada dia, a sua bolacha para os seus filhos. Colaborem uns com os outros, compreendeu? Porque isto é uma realidade, não é um sonho, é uma fantasia, não é uma ficção, entendeu?
Voltem-se para Deus, repito, porque Deus há de dar uma solução para tudo na vida, inclusive para isso. Vocês viram que eu falei sobre essas procissões, essas aglomerações de pessoas, carreatas, de sacerdotes que falam diante de uma imagem de escultura, de uma imagem de gesso, orientando as pessoas fiéis, os católicos, a seguirem com aquela adoração falsa, pagã, coisa que desagrada profundamente ao Criador. Não façam isso, porque Deus não gosta. E eu estava dizendo que se essa adoração fosse feita, dirigida ao Filho de Deus, ao próprio Deus Criador, as coisas seriam bem diferentes. Não estaríamos passando por momentos difíceis como estamos passando agora. E toda a humanidade não sofreria as consequências, as intempéries, as manifestações da natureza destruidora, acabando com tudo, foram essas epidemias. Ok? Mais uma vez, peço, se gostaram, dê o like, que Deus os abençoe, né? Compartilhem e acionem o sininho para receber mais um vídeo meu e façam mais uma subscrição, porque eu lhes agradeço profundamente. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre.